Hello, students. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to one more class with Teacher Victor. Vamos lá, galera. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Espero que estejam todos bem, confiantes de que estamos próximos do fim, estamos próximos de terminar esse processo pandêmico, quarentena, coronavirus. Vamos que vamos. Hoje nós vamos falar de não um, mas dois assuntos importantes: simple future and imperative tenses. Ou seja, a gente tem simple future, tá? E o imperativo, que é o futuro simples e o imperativo que a gente vai falar, tá? Para quem está sem apostila, favor clicar no primeiro link na descrição. Quem está com ela física, favor pegá-la e abrir na página 30 na página 43, página 43, capítulo 5, primeira página do capítulo 5, ok? Let's get the party started. Simple future text. What is offshore English? Aqui a gente vai falar sobre um texto que conversa sobre a ideia de pessoas nativas e não nativas, ok? Então ele vai desenvolver algumas questões que tratam justamente de pessoas que não falam inglês nativamente, ou seja, não nasceram falando, aprenderam posteriormente e que ganharam determinado prestígio, que impõe uma determinada vantagem sobre os nativos, aqueles que nasceram na Inglaterra, nos Estados Unidos, que nasceram no Canadá, na Irlanda, na Suíça. A gente está falando de países que são naturalmente anglófonos, né? Que falam inglês, que têm outros idiomas como o Canadá e a Suíça que falam inglês, francês, tem partes que falam alemão, tem partes que têm seus próprios dialetos. E aí esses países, eles são países em que as pessoas já são de berço educadas em mais de um idioma, né? O inglês e o espanhol. O cara que é francês, o cara aprende francês. Uma coisa que eu vou falar, gente, eu já lidei com franceses e eles não gostam de falar inglês, só se for muito necessário, que é o que aconteceu nesse texto aqui. O teacher vai começar com o primeiro parágrafo, tá? Então vamos lá. Offshore English is a term used by many people for international English. It is the English spoken and written by non-native speakers in international communication. Many in business are starting to worry that native speakers are actually at a disadvantage in international communication. Então aqui ele titula o termo offshore como aquele que é usado para tratar de um inglês que é falado por não nativos, ou seja, você que é brasileiro, você que é português, você que é mexicano, espanhol, venezuelano, boliviano, whatever. Você nasceu num país que o inglês não é língua pátria. E aí você futuramente aprenderá ou aprendeu, já aprendeu o idioma. E com isso, você tem determinadas questões na sua pronúncia, na sua fala, que trazem ao nativo uma certa desvantagem. Aqui a gente vai entender por que ele está falando, primeiramente, o que é offshore, né? Que ele explica qual é o tipo de offshore English, é o inglês que é falado por não nativos. E ele diz que há algumas pessoas da área business, né? Da área empresarial, que começam a se preocupar e vem como uma desvantagem o fato do cara que é um offshore English speaker, né, poder conseguir mais oportunidades do que o native speaker. E aqui a gente está exemplificando com ainda na primeira, segunda, na quinta linha, quinta ou sexta linha, 1, 2, 3, 4, 5... sexta linha, corrigindo sexta linha. Ele fala assim, ó. A good example of this situation was when a company tried to sell flight simulators to South Korea, where a French company won the contract because the buyers found it easier to understand the English that the French people spoke than the English spoken by the British company. Ou seja, aqui ele está falando de uma situação em que aviões simuladores foram vendidos à Coreia do Sul. E a empresa, no seu crivo para escolher
qual empresa, né, seria responsável aí pelo contrato de venda. Ela escolheu uma empresa francesa. Os franceses, falando inglês, trouxeram mais segurança na compreensão dos sul-coreanos do que os próprios britânicos. Então aqui a gente tem uma questão bastante polêmica que estarca esse texto e ela vai se desenvolver pelos outros parágrafos que vocês estão vendo. Não é um texto muito longo. Abaixo a gente tem um glossary com algumas palavras que vão aparecer. É bem importante isso, porque são termos essenciais para a compreensão do texto, ok? Mas, após isso, a gente tem aqui 6 perguntinhas na página 4, 3, terminando na 4.8 com a 8ª pergunta. Todas elas estão... elas estão envolvendo o texto acima, tá? Então, de 1 a 8, text comprehension, ok? Agora vamos falar de simple future. Simple future. O simple future é um termo verbal usado para expressar ações futuras que irão ocorrer, ou seja, que ainda não aconteceram. Uau, teacher, muito óbvio isso. Se vai para o futuro, ainda não aconteceu, é porque justamente ela é futura, ok? Mas entendam o seguinte, o futuro, ele tem perspectivas. No inglês, a gente fala do futuro, com perspectivas. Vou dar um exemplo para vocês, primeiramente, do porquê que a gente precisa, né, anotar determinadas coisas. Há ações futuras que vão indicar desejo, há ações futuras que vão indicar vontades, pedidos, ordens, proibições, uma conclusão lógica do que irá acontecer. E isso tudo que eu tô falando é uma perspectiva diferente. Para cada uma dessas perspectivas, vocês têm uma palavrinha diferente. No caso, a gente está falando de um modal verb. Aqui, a gente starta o assunto falando apenas de will, mas futuramente vocês verão outros modais aí nas nossas aulas. O will, galera, ele é um futuro que trata da perspectiva daquilo que não é planejado, daquilo que é espontâneo, daquilo que é prometido, ok? A gente vai ver melhor isso aqui nas explicações. Ele pode indicar uma decisão que está sendo tomada no ato da fala. Além disso, pode expressar um pedido, uma promessa, um aviso, um convite e uma oferta. Então, aqui nós temos várias opções para entendermos como o will funciona. Um pedido, para expressar um pedido. Uma promessa, um aviso, um convite e uma oferta. Um pedido. When I visit your house, will I see you? Okay? I promise you will. Opa, aqui eu fiz um pedido. Vou te ver e eu te respondo com uma promessa. Sim, você verá. Ok? Um aviso. I will check all the tests you've already done during these 2 months, ok? Eu vou checar todos os testes que vocês já fizeram nos últimos 2 meses, ok? Aqui eu tenho um convite. Esse é um convite mais fácil da gente associar. Vocês, quando ficarem mais velhinhos, né, se optarem por, né, contrair matrimônio, vocês vão botar joelhinho no chão, ou vão fazer aquelas papagaiadas de fechar cinema, contratar os amigos para fazerem aquelas danças engraçadas, vão soltar fogos, enfim, o que vocês forem fazer. Eu sei que tudo isso que eu tô falando é aquele momento que você decide pedir a tua pessoa, né, o teu consagrated ou a tua consagrated no matrimônio lá para casar. E aí você bota para Will you marry me? Will you marry me? Casa comigo? Casaria comigo? É isso, ok? Aqui eu tenho algumas palavras que podem ser usadas como expressão de tempo junto às conjugações de will. Elas são
tomorrow, soon, the day after tomorrow, the next week, next month, next weekend, next year, in a few days, in a short time, in hours, in a few hours, e por aí vai. Galera, essas palavras, elas aparecerão junto de will nas suas expressões. Elas têm a força de, ratificar, ou seja, dar mais ênfase ali ao papel do will, que é o quê? Futuro. Indicação de futuro. Eu gosto de expressar isso, com mais exemplos, sempre falando por quê? Porque se você parar para pensar, quando você fala algo no simple present, você tem diversas opções. Present simple ou continuous, até o perfeito. I do, I am doing, I have done. Você já não consegue fazer sozinho, você tem que botar o have. Passado. I did, I was doing, I had done. Já tem mais um. Com will vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Porque você não tem palavra, você não tem conjugação, sozinha de um tempo no futuro. Você sempre vai precisar de uma nova palavra. E no caso a gente está falando dos modals. Aqui o modal will, ele vai colocar o verbo no infinitivo, ok? E ele sempre vem à frente. O que era I do se torna I will do. O que era I am doing será I will be doing. O que era I have done será I will have done. O que era I did vai ficar I did mesmo, porque aí é passado. E a gente vai falar de passado mais pra frente, ok? Agora, eu quero que vocês observem o seguinte. No português, esse tempo verbal corresponde ao futuro do presente do modo indicativo. A conjugação do simple future com o auxiliar will é fácil. Veja como conjugamos o verbo to walk. Lá em cima, nós temos aí 3 partezinhas, 3 tabelinhas. Afirmativa, galera, como eu disse, sujeito, auxiliar, verbo. I will walk. Negativa, I won't walk. He won't walk. They won't walk. Will I walk? Will you walk? Will he walk? Will she walk? Will it walk? Aqui na negativa eu botei o not depois de will, e aí ele se torna want, porque é uma contraction. E aqui na interrogativa eu coloco o auxiliar na frente do sujeito e posteriormente o verbo da ação. Por isso eu tenho will I walk, will she walk. Vejam que em todos os cenários o meu verbo principal não sofre quaisquer flexões. Ele se mantém no infinitivo, ok? Aqui eu tenho contrações. O que as contrações falam? Elas falam de que você, ao fazê-las, você mantém o mesmo valor do verbo, da conjugação. A única coisa que muda é a pronúncia. Então, I will and I'll são a mesma coisa, só mudam a pronúncia. Vamos lá. I will se torna all, we will se torna well, you will se torna you, he will se torna he'll, she will se torna she'll, they will se torna they'll. Aqui ele fala que a forma it will não é normalmente contraída, mas é possível. E caso ela aconteça em algum texto, ela será it'll, ok? Aqui as regras de afirmativo. Aqui você tem exemplo. She will phone you tomorrow. She, sujeito, will, auxiliar, phone, verbo no infinitivo. E o tomorrow, expressão, como foi dito ali na coluna anterior. Negative, she won't, é a mesma coisa de she will not, ok? She won't phone you tomorrow. E a interrogativa, interrogative, will she phone you tomorrow? Colocando auxiliar na frente do sujeito, posteriormente o verbo. Muitos me perguntam quando utilizar will not e won't, ok? Galera, o básico para qualquer contraction form. Usem com liberdade, sem problemas, sem preocupações. Porém, todavia, entretanto, evitem de fazê-los em textos que requeram mais formalidade. Então, quanto mais formal o seu texto for, se ele é um documento, se ele é um livro, um exemplo muito claro, se vocês lerem agora uma Bíblia em inglês,
Dificilmente vocês encontram contrações. Por quê? Porque são textos arcaicos. E a contração, ela é uma evolução moderna da forma como nós escrevemos as palavras. Elas são artifícios que facilitam a nossa fala. E aí, a contração, ela tem um caráter informal, enquanto a forma extensa tem maior formalidade, ok? Então, basicamente é isso. Informalidades, em geral, tá? Você pode usar aí direto, de forma mais concisa, né? De forma mais de formalidades, a gente vai botar aí as full forms. Já falar short, mas full forms, ok? Bom, aqui nós temos um exercício que vai dar melhor dizendo, da 9 a 22, porque o 1 já é o do texto, então 22 vocês fazem esse exercício. E aqui a gente cai no imperativo. O que é o imperativo, galera? O imperativo é usado pelo falante para dar sugestão, uma ordem, um conselho ou uma instrução que determina a ação, que a ação aconteça, perdão. Galera, imperativo não tem erro, é nada mais, nada menos que fazer com que você possa dar ordens, ok? Sugestões, aonde eles estão muito comum, onde comumente nós o vemos, melhor dizendo. Propaganda. Nike, do it. Ok? Músicas, come and get it. Don't Speak, uma música famosa de um grupo que eu gosto, que é o No Doubt. Don't Speak, né? Quando fazemos a negativa dele, ele vai aparecer com don't, ok? Não é aceitável outro verbo. Veja os exemplos. Listen, I need you go now. Listen, escute. Comando. Lembre-se, imperativo é igual a comando, ok? O imperativo poderá marcar algumas ações como fazer um convite. Let's go! Bora! Fazer um oferecimento. Have a piece of cake. Dar uma ordem. Listen to them. Buy it. Speak to me. Write. Get down on your paper. Fazer um pedido. Open the door. Dar um conselho. Be careful. Have patience. São exemplos que a gente pode citar aí, ok? Bem facinho. Regra de uso. Se for necessário dar mais ênfase na frase, basta colocar o auxiliar do no começo da frase. Galera, o que acontece? O auxiliar do, quando a gente aprende ele na primeira vez, a gente entende que ele é usado somente para negativas e interrogativas, ok? Quando ele acontece na afirmativa? Quando ele tem o papel de enfatizar a ação, ok? Então, quando você vai usar o do na afirmativa? Para dar ênfase, dar força ao verbo. Vai acontecer da mesma maneira. Você bota o auxiliar na frente, o verbo não muda. Se for na terceira pessoa, ele vai mudar o auxiliar, mas o verbo continua. Exemplo. I love you. Eu te amo. I do love you. Eu te amo muito. She loves you. She loves you. Tô recebendo ali no love uma flexão que é própria da terceira pessoa. Ele recebeu o S. Ao colocarmos o the, o do na frente, ele precisa obedecer à terceira pessoa, mas o verbo volta para o infinitivo. Então o que vai acontecer? Ao invés de falarmos she loves you, nós vamos falar she does love you. Entenderam? O auxiliar na afirmativa, ele só tem papel de ênfase. Esse auxiliar, o do, does, ele tem papel de ênfase. Assim como o did também, que a gente vai ver mais pra frente. E ali, você vai ver um up, né? Pro nosso amigo aqui, o imperativo. Aqui as frases são: you put all the toys in the box. Coloca agora todos os brinquedos na caixinha. Do go now. Vai, mas é pra ir. Pode guiar. Do listen me. Me escuta, me ouça. Do run fast.
corra rápido. Se for necessário deixar a frase mais educada, basta acrescentar a expressão please no começo ou no final da frase. Please, come with me. Call the doctor, please. Ok? Vejam que todos os verbos estão indicando uma ordem, um comando. Vem comigo. Chama, por favor. Ok? Aqui no início da segunda coluna. Please, don't scream. Por favor, não grite. Wait for me, please. Me espere. Ok? Se for necessário formar o imperativo na negativa, basta acrescentar o auxiliar do mais o not. Forma contraída de don't também é aceita. No começo da frase. Do not eat this cake. Do not forget to close. Como a gente está direcionando essa ordem, esse comando para alguém ali, você ou vocês, a gente sempre vai ter o do. Nunca vai ter o does, ok? E ao fazermos uma ordem do tipo coma esse bolo, na afirmativa, automaticamente não coma este bolo, ok? Don't eat this cake, ok? Don't run here, não corra aqui. Do not or don't put your hands here, don't put your hands here, não coloque as mãos aí, ok? Bom, galerinha, é isso, espero ter ajudado vocês. Thank you very much. Vocês têm agora exercícios do 9 até o 12, ok? E eu agradeço bastante. Bye bye, see you.